Vida e Saúde começando a partir de agora na sua tela. Seja bem-vindo aqui com a gente. Quero te apresentar quem vai fazer parte desse programa, além de você aqui com a gente, tá bom? Doutor Fernando, seja bem-vindo ao Vida e Saúde. Tudo bem? Tudo ótimo. E o doutor César, que você já conhece, quero também cumprimentar. Tudo bem, doutor? Tudo bem, que bom que está aqui com um colega que vai ajudar bastante a gente hoje, viu? 2 psiquiatras aqui nesse programa hoje para falar de saúde mental. Vai ser bom demais, hein? Demais. Porque o assunto merece. Nós vamos falar aqui sobre dependência química. Você que conhece alguém, você que convive com alguém, você que está na luta, esse programa é para você. E se você não convive com essa realidade, ainda assim é importante se instruir, porque a gente vive numa sociedade, né, rapazes, que infelizmente enfrenta vários prejuízos por conta da dependência química. O mundo está drogado, né? Ter o drogado em vários sentidos. Então a gente vai ensinar o povo como lidar com isso, como evitar isso e como tratar isso, né? Você quer saber mais? Então fica por aqui porque a gente vai falar sobre sinais de alerta, nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância da rede de apoio, do preparo dessa rede e nós vamos ter aqui algumas dúvidas que vocês vão ter a oportunidade de mandar para cá, respondidas pelo Dr. César e pelo Dr. Fernando. A gente começa esse programa trazendo aqui uma reflexão. Hoje trago um texto interessante, gente. Está aqui na Meditação da Mulher de 2023, essa que tem acompanhado a gente ao longo desse ano aqui, traz o Salmo 94, versos 18 e 19, que dizem o seguinte, ó: quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Que bom é poder contar com Deus, que quando a gente tropeça e vai cair, Ele segura, né, gente? Uhum. Que bom é poder contar com Deus, que quando a gente está com inquietações, está com provocações internas aqui, o salmista diz que as consolações do Senhor alegram a alma. Para esse mundo drogado, para esse mundo em dificuldade, nós já começamos o programa trazendo aqui a única verdadeira coisa ou pessoa capaz de preencher, né, Dr. César? Eu conheci um rapaz que era dependente químico e ele estava numa overdose. No meio da overdose, ele clamou a Deus e sabe que Deus foi lá e puxou o camarada e segurou. Foi um milagre, viu? A ciência não explica isso, doutor Fernando. Mas ele clamou e, por alguma razão, Deus foi lá e segurou e trouxe ele para a realidade. E aí foi se tratar de ele depois também. Que bom é poder contar com essa ajuda extra, né, doutor Fernando? Com toda certeza. Porque essa ajuda ela não é fácil. E uma ajuda que seja realmente para transformar a vida tem que vir do alto. Você confia nesse Deus poderoso capaz de resolver, de acalmar essas inquietações que estão aí dentro? Eu quero que sim, e a gente tem orado por você nesse sentido. Prepara o coração aí, aumenta o som dessa tela, dessa TV, ou não sei onde você está assistindo, mas fica com a gente porque esse programa vale muito a pena. A gente vai ali e volta em 30 segundos. Muito bem, estamos de volta. Você é muito bem-vindo aqui com a gente. Eu quero muito que você participe desse programa. A gente estuda, a gente prepara, a gente coleta informações, mas a sua participação, o seu dia a dia conta muito aqui. E tem que aproveitar a presença dos 2 especialistas, do Dr. César, Dr. Fernando Arruda. Tá aqui com a gente, estão conosco, na verdade. E eu quero saber de você, se você tem alguma dúvida ou comentário com relação ao assunto do programa de hoje, que é dependência química. Você tem que mandar sua resposta para o nosso WhatsApp e você pode acessá-lo através do QR Code aqui na sua tela. Vai lá, pega o celular, aponta a câmera para cá e você vai aparecer esse códigozinho, clica nele e você vai para o nosso WhatsApp. Quer digitar? Jeito tradicional? É o nosso contato que é DDD 12 98266 0004. Dependência química não é um assunto fácil. O Dr. César traz esse assunto aqui de quando em quando, fala bastante sobre abuso de álcool,
cigarro, né, que nem é muito considerado droga. Mas, doutor Fernando, a gente está fazendo hoje aqui, primeira vez, um programa inteiro dedicado à dependência química. Eu acho que é importante a gente entender o que é, né, doutor César, o que é a dependência química e quais são as substâncias, além do álcool, que fazem as pessoas se tornarem dependentes. Tem bastante coisa. Muita. Então, a dependência ou vício, que algumas pessoas falam de forma mais popular, é quando a gente adota um hábito repetido de vida em que a gente utiliza certas substâncias ou até um comportamento que pode destruir o nosso corpo ou degenerar o nosso corpo. Então, para ficar uma coisa fácil para a gente entender o que é dependência, eu acho que a grande maioria já ouviu falar o que é hackear, né? É como se o vício ou as drogas, que é o que a gente vai falar, ou pode ser algum comportamento que a gente tem independência de internet, de jogos, ele entra no nosso sistema, ele invade e aí, através de mecanismos que ele utiliza, ele acaba tomando controle de circuitos do nosso cérebro que são muito importantes para a gente ter a motivação, autocontrole e tomada de decisão. Então, o vício ou a dependência, ela não é brincadeira. Ao mesmo tempo que ela é perigosa, ela é um transtorno dentro da psiquiatria, que é uma escolha. Só que aquela escolha que, se você entra, é muito difícil de sair. Uau, existem tantas substâncias, né, doutor César? Muita coisa. Dependência química é aquilo que se torna um deus para a pessoa, né? A dependência química, ela prende a pessoa, como está falando de química, né, de uma substância. Então, a pessoa tem uma substância de escolha. É aquela substância que, para ela, dá o chamado barato, né, ou a onda. Então, a dependência química é uma prisão, na realidade. A pessoa fica presa naquela sensação agradável, que realmente é agradável, que a droga produz, e não pode mentir em relação a isso, né? Causa uma euforia, causa uma paz oceânica, tal. Mas a pessoa fica presa naquilo, ela fica escrava daquilo, a droga começa a dominar a vida da pessoa. E a gente vai falar depois sobre quais as consequências disso, né? Mas só para conceituar, então, dependência química é um vício, é uma prisão, é uma perda da liberdade do cérebro funcionar de maneira fisiológica, de maneira natural, né? Então, e tem jeito, o importante é isso aí. Legal, legal. Então, já ficou bem definido aqui. Agora, vamos pensar em alguns sintomas que podem indicar que a pessoa está dependente de qualquer substância química. Doutor, eu já pensei no primeiro sintoma que talvez seria um desespero por aquela substância. Só que nem sempre ele é claro, né? Uhum. Pode ser um desespero por aquilo, mas que vai se manifestar em irritabilidade, mudança de humor. Imagina que o nosso neurônio, ele tem... Para eu explicar bem isso, para a gente entender, vamos nos aprofundar um pouco na questão teórica. O nosso neurônio, ele tem a função de passar energia entre eles. É um condutor de energia, como se fosse um fio de energia. Só que eles não se tocam. Como eles não se tocam, eles precisam de alguma substância, que a gente fala que são os neurotransmissores, que tem a função de passar energia de um neurônio para o outro. Quando esse neurotransmissor ele passa a energia de um neurônio para o outro, ele dá uma sensação para a gente. E o da dependência química é a dopamina, ok? Então, o que acontece? Quando o sistema da substância química invade o nosso cérebro e toma todo aquele negócio de princípio de tomada de decisão, motivação, ele vai estar trabalhando justamente com a dopamina. Então imagina, quando você utiliza a droga, você vai ter uma explosão de dopamina dentro do seu cérebro. Então, com o passar do tempo, você... tô triste, utilizo maconha, bebida alcoólica, nicotina. O teu cérebro ele vai interpretando com essa explosão de dopamina que é uma recompensa, é uma coisa boa.
que acontece? Com o passar do tempo, o nosso cérebro, utilizando esse tipo de substância, ele acaba virando a chave. Em vez de você utilizar e ter essa explosão de dopamina, o seu cérebro vai precisar dessa explosão de dopamina, então ele vai começar a antecipar. Com essa antecipação, se você não tem aquela substância, você começa a ficar irritado, você começa a perder o valor que você antes tinha, então a casa que você tem não tem mais valor. Então esses são sinais que são muito perigosos, que você realmente está dependente daquela substância que está no fundo destruindo o teu corpo. Vamos tentar entender o que leva uma pessoa a procurar então essa química, né, que vai ajudá-la de alguma maneira a enfrentar a tristeza, a decepção, a falta. Vamos falar sobre fatores de riscos que vão contribuir, então, para a construção dessa dependência química? Primeira questão aqui que eu quero trazer na tela, pode pôr, é o círculo social. Os amigos, os colegas. A garotada começa, né, com os amiguinhos e aí geralmente começa com álcool. O álcool geralmente é a primeira droga de escolha do jovem, porque é barato. Apesar que é proibido para vender com menor de 18 anos, mas consegue em casa, os pais têm em casa, ou mandam um adulto comprar, então começa com álcool. Às vezes aquele jovem que ainda não está usando nenhuma substância, mas quer se enturmar, então para assim, por que tem só um pouquinho, vem cá, vamos fazer aqui uma ondinha legal, então tá bem, deixa eu ver como é que é. E aí começa a experimentar. Então, em geral, começa com a patota, né? Com uma droga, entre aspas, mais light, vamos dizer, um álcool, que não é nada light, mas é lícita, vamos dizer assim, né? Legalizada. E aí começa, então, a entrosar. E se a maior parte das amizades, dos amigos são usuários daquela substância, do álcool, né? Então aí é mais fácil de começar com a dependência, né, Fernando? Tem um outro fator que eu gostaria de falar, que foi um paciente meu que falou, que eu fiquei assim, faz todo sentido. Vocês já perceberam que indo na casa de pessoas que têm a questão do álcool, geralmente as pessoas elas fazem uma adega. Uhum. Aí você está ali, você percebe que tem um local, que é uma adega, que tem ali aquelas taças de vinho, de uísque lindas. Um barzinho dentro de casa. Barzinho. Né? Aquilo para aquela criança, o que é? Poxa, status. Exatamente, é um local bonito, um local agradável. Então aquilo vai ficando na cabeça daquela criança, que quando crescer, aos 12, geralmente é essa faixa etária, 12, 13 anos, ela, poxa, por que não experimentar? E o problema é que com o jovem de 15 anos para baixo, ele tem 6 vezes mais chance de adquirir uma dependência química. Por quê? Porque o seu córtex pré-frontal ainda não está formado. Então, esse ambiente social, porque não é só os amigos, a família também, é o que vai caracterizar se a pessoa vai ser dependente ou não. Tem um peso muito grande. Então, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente está passando. E também interessante que você falou a questão da família ter um barzinho em casa, e também às vezes tem pai ou mãe que chega do trabalho cansados, né, e gosta de beber e fala assim, hoje foi um trabalho, foi um dia tão estafante, cadê meu uísquezinho, querida, traz o uísquezinho lá para mim, para dar uma relaxada aqui, o uísquezinho. Quer dizer, então a criança está escutando, então quer dizer que então essa bebida aqui relaxa as pessoas. É um tipo de crença que vai construindo que pode favorecer depois o desenvolvimento de um alcoolismo. E nos momentos mais felizes da família, geralmente a bebida alcoólica está no meio. Uhum. Então ali é um gatilho. Talvez seja a droga de entrada, então, a bebida alcoólica, né, gente? E ela é muito permitida e muito bem utilizada nesses momentos sociais. Então, círculo social. E assim, para o adolescente, vocês falaram aqui, ele quer pertencer, tem uma questão também aí social muito importante, que se ele não faz parte daquele ritual, de alguma maneira ele não está à altura daquele círculo ou ele não pode entrar. Então, às vezes até nem vamos falar de outros fatores aqui agora, mas às vezes a questão seja puramente social inicialmente. Vamos trazer mais um fator? Olha aí, traumas podem fazer com que a pessoa queira
arranjar um jeito de escapar daquela realidade. Uhum. Como que eu vou ser aceito aqui nessa turma, né? Fui rejeitado por alguém. Então, para eu me soltar melhor, ser um cara mais social, então vou beber para me sentir melhor com as pessoas. E é o que eu falei, às vezes aquele ambiente familiar é um momento de alegria, é quando tá bebendo, num domingo, no churrasco, vê o pai, a mãe embriagados. E aí, quando eles têm alguma coisa que gera um trauma muito grande, o que acontece? Por que não a bebida? A bebida vai me auxiliar. E às vezes um hábito que era só final de semana começa a ser na terça-feira o uso de álcool, na quarta, na quinta e de repente a pessoa está dependente e não consegue nem sair mais. E a gente vê que durante a pandemia houve um aumento grande do consumo de álcool por conta da ansiedade que a pandemia gerou e por conta também de tensões na família, porque o lockdown, né? Trabalhar em casa, né? Então, houve esse aumento do consumo da bebida alcoólica, né? Uhum. Vamos trazer mais um fator de risco? Olha, pode ser que o fator aí sejam transtornos mentais. Doutor Fernando, você atende muita gente, ou atendeu muita gente também dos programas de governo que realmente enfrentam situações difíceis de transtorno. Uhum. A droga acaba sendo um alívio? Muitas pessoas, elas utilizam a droga como fuga, né? Então, eu tô com um problema na minha casa, tô com depressão, meu trabalho está exigindo muito, então se eu beber eu vou esquecer isso neste exato momento. Só que quando acorda no outro dia, tá com a ressaca e com um problema que não foi resolvido. Então, isso daí é uma máscara que as pessoas vestem. E como a gente tem uma questão cultural que é preconceito, não vou no psiquiatra, não vou no psicólogo, porque a minha família vai me julgar que eu sou doido, ser uma pessoa que bebe e fica na sarjeta não é tão feio assim. Então as pessoas acabam trocando uma coisa que é terapêutica por uma coisa que vai realmente destruir o cérebro. Aumentar muito mais o problema. problema. E muitas pessoas acabam também entrando na bebida alcoólica, que é a mais barata e mais fácil de conseguir, por conta de timidez. É como você falou, né? Para se entrosar no grupo, então precisa ter coragem. Para ter coragem, bebe, porque a bebida gera uma certa euforia, né? E uma desinibição, pelo menos temporária. Então, aí é onde a galera pode começar a ficar dependente de uma substância. Bom, quero trazer mais um fator de risco aqui, que é bem importante. Nós estamos vivendo em tempos de distanciamento, gente, dos nossos relacionamentos. Apesar de todo o arsenal que a gente tem disponível, né? A falta de apoio familiar. Eu ouvi, há não muito tempo atrás, de pesquisas falando sobre a diminuição da incidência do uso de drogas para famílias que fazem pelo menos uma refeição juntos, todos à mesa. Realmente, esse tempo à mesa, ou esse tempo de convívio, né, diminui a possibilidade, porque a gente faz trocas importantes, a gente discute, né, doutor, em vez de só colocar para baixo do tapete a sujeira. E o uso de bebida alcoólica, principalmente, é como se a gente estivesse jogando nossos traumas, nossas sujeiras para baixo do tapete. E quando você coloca para fora, você resolve mais o problema. Então, essa questão de você resolver, ter um apoio social, porque, vamos colocar claramente, a dependência química é uma doença crônica. Ela não é uma vontade da pessoa que está passando aquilo como fuga, é doença, tem que ser tratado. Isso daí está no CID, que é o Código Internacional da Doença, o DSM, que são livros e códigos internacionais de doenças muito bem embasadas. E esse tipo de hábito que é degenerativo para o nosso, principalmente nosso cérebro, mas a gente pode falar para o nosso corpo todo, ele não é conquistado do dia para a noite. É uma coisa que é um hábito, você vai adquirir construído. Então, para tratar, a gente tem que ter muita paciência. Tem que ter uma força de vontade e um apoio social, não só da família, mas dos amigos também, para você poder sair justamente desse vício. Interessante pensar nisso, né? Interessantíssimo. Agora, tem mais um fator de risco aqui que eu quero trazer, que é bem também pouco discutido, mas importante. Vamos trazer?
são sentimentos negativos. O senhor falou, doutor, sobre a importância de fazer uma terapia, de ir para um psiquiatra. Muita gente acaba ficando na luta, doutor César, interna, sem buscar ajuda. E isso pode ser um caminho para buscar alívio. E pode acontecer meio que mão dupla, ou seja, a gente conversava antes, fora do programa, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Será que o bipolar vai ficar dependente de químico porque ele é bipolar? Ou o contrário, né? Então, a dependência química, certas drogas, dispara aí a bipolaridade. Então, a gente tem que, por isso que tem que ver qual é a doença original, qual é a doença base, né? Então, por exemplo, um jovem que é muito tímido, inseguro, que começa a abusar do álcool, então a doença básica ainda não é o álcool, não é o alcoolismo, é a timidez, é a insegurança. Então vamos tratar isso aí para evitar que lance mão de uma substância para poder sentir bem socialmente. Porque a dependência química, o pessoal estava falando, a gente foca muito na substância e esquece o comportamento. É o comportamento que é o reforçador daquele vício, porque a gente está falando agora sobre o álcool, mas a gente pode falar sobre a maconha. Mas exemplifica na prática essa história do comportamento, isso é importante, doutor? Porque assim, a questão das... Vou falar sobre as crenças centrais, né? Crenças centrais é toda aquela crença que a gente tem a nosso respeito. Certo. Você pode olhar para mim e achar que eu sou uma pessoa, mas eu posso acreditar que eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu adquiro um comportamento em cima disso. Então, aquela substância, querendo ou não, é um reforçador do meu comportamento. Então, sou um cara tímido, então vou... Um melhorador do seu comportamento. Vou utilizar para o meu comportamento e você acaba adquirindo um comportamento. Todo mundo sabe aquela pessoa que exagera. Ou, olha, o fulano de tal, vamos beber mais, porque sabe que exagera. Ou, o cara fuma. Você acaba adquirindo aquele tipo de comportamento para a tua vida. A pessoa, ela não vê você só como uma pessoa, mas sim, aquele cara é o cara que fuma, aquele cara é o... Então, o comportamento, ele tem que ser tratado como o doutor César falou, porque a doença pode estar por trás mascarando justamente uma questão de dependência. Então, vou tratar aqui, vou tentar fazer uma medicação para tirar a vontade dele de beber, mas se eu não olhar que existe uma bipolaridade ou um quadro deprimido, eu vou às vezes estar deixando essa porta, tá vazando água e não vou realmente tratar qual que é o verdadeiro problema. E a família, ela tem que entender isso, essa dinâmica, porque muitas das vezes a família, ela não entende. E em vez de ser um reforço positivo, é um reforço negativo, porque ele fica jogando para baixo. Está atuando do jeito errado. Exatamente. É por isso que a gente está fazendo esse vídeo de saúde hoje aqui, para você entender tudo que está envolvido nessa questão de dependência química. Ainda tem mais um... Não. Eu quero falar agora sobre como... O senhor começou a falar disso aqui no começo do programa. Como é que a dependência química afeta o sistema de recompensa do nosso cérebro, doutor? Então, o sistema de recompensa é tudo aquilo que o nosso cérebro vai fazer nós sobreviver. Então, sistema de recompensa, bebida, água, normal. Comida, são sistemas de recompensa que o nosso corpo precisa para continuarmos vivendo, ter uma qualidade de vida e tudo mais. Quando a droga, ela entra nesse sistema e aí ele invade essa região, que é a região dopaminérgica, que é uma região neural que produz dopamina, ele começa a dar esses gatilhos, mostrando que essa substância que vai matar a gente, ele inverte. É como se ele tivesse... Ela que é essencial. Exatamente. É como se ele hackeasse mesmo. O teu cérebro, ele vai fazer tudo para você sobreviver. Só que a droga vai entrar, vai destruir o teu cérebro e o que ela vai fazer? Fazer com que a droga seja uma questão essencial para a tua vida. E não é. É uma coisa que vai destruir a tua vida. Então, ela hackeia, ela manda essas informações, em vez de funcionar perfeitamente, começa a funcionar de forma errada. Cruel, hein, doutor César? É duro. A dependência química, a droga é usurpadora. Seguinte, a gente vai fazer um intervalo rápido agora. Na volta, a gente continua falando sobre dependência química e vamos tentar entender quais são os sinais de alerta para identificar a dependência. Vamos ter ainda aqui um momento para resolução de dúvidas. Se você quer mandar sua dúvida agora, comentário, testemunho, manda aqui no nosso WhatsApp que a gente vai ter a participação do Dr. César e do Dr. Fernando aqui respondendo ou participando aqui do seu comentário. Vida e Saúde vai ali e volta já.